Boa noite, gente. Como vão? Tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam saudáveis nesse momento, de pandemia. E estamos mais uma vez aqui para falar sobre espiritismo. O tema hoje é ser espírita. Crença, fé, ou então fé, crença ou dogma. E nós vamos bater um papo bem interessante sobre isso. O espiritismo tem essas características fantásticas, maravilhosas, que nos faz pensar mais, né? O espiritismo, eu quero, assim, primeiro começar a bater uma bola com vocês e trocar umas ideias, e aí eu quero que vocês fiquem muito à vontade para perguntar, tá certo? Caso vocês queiram fazer alguns questionamentos. Então nós estamos aqui exatamente olhando sempre o chat e acompanhando a comunicação de vocês, porque eu acho que assim é importante que vocês perguntem se vocês tiverem questionamentos sobre alguma coisa, alguma dúvida. Tem algumas pessoas que são neófitas, né? Nunca tiveram contato com o espiritismo e, portanto, como não tiveram contato, têm suas dúvidas sobre o que é o espiritismo, de onde provém, esse tipo de dúvida que eu acho que é fundamental que a gente tire, né? A gente conheça um pouco para poder tirar primeiro o preconceito, porque ainda existem várias pessoas que nutrem um preconceito muito grande contra a doutrina espírita, eu não diria, mas contra as práticas que se tem, ou então as crenças que nós temos em relação à filosofia espírita, que é acreditar na reencarnação, na comunicação dos mortos, né, na pluralidade dos mundos habitados, que nós não temos uma vida só, que a lei é de causa e efeito, tantas outras coisas, né, que a lei é de evolução, que nós estamos aqui para evoluir. Então são vários conceitos que não é todo mundo que aceita, que admite, e a gente precisa entender todo esse processo como uma coisa natural. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui é exatamente sobre esse princípio do espiritismo, né? Quando Allan Kardec começou a ter os primeiros contatos com os espíritos em 1853 para 54, no século XIX ainda, através de alguns amigos que trouxeram essa novidade para ele, e foi uma novidade assim diferente, porque Kardec, como um homem de ciência, um pedagogo, um cientista, um professor, né, uma pessoa que tinha realmente um conhecimento muito vasto sobre as filosofias, a reação natural e imediata de Kardec foi negar tudo aquilo e dizer que aquilo não existia, que ele estava afinal de contas estamos numa época moderna, e aí você fica rindo do lado de lá, né, como se no século XIX não fosse moderno, mas era moderno e muito moderno. Na realidade, toda a base filosófica que nós temos hoje, né, toda a tecnologia desenvolvida, ela surgiu entre o século XVIII e o século XIX, através da Revolução Industrial, da mudança dos costumes, os grandes escritores, filósofos, os grandes mestres e lumiares aí da humanidade moderna, né, desses pensadores modernos, surgiu exatamente no século XIX. Karl Marx, Friedrich Nietzsche, tantos outros fantásticos, vários que tiveram realmente um conhecimento, colocaram seus conhecimentos à prova naquela época. Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, todos esses caras que trouxeram assim coisas fantásticas, né? E nasceram no século XIX, do século XVIII para o século XIX. E trouxeram conhecimentos fabulosos, uma época em que a crença, principalmente a fé, estava em jogo, estava em debate. Por quê? Por todas as consequências que ela tinha causado na Idade Média. A igreja como um todo condenou, matou muitas pessoas na fogueira, na sua Inquisição, vendeu e comprou indulgências, desenvolveu processos de condenação de pessoas simplesmente porque não acreditavam no que ela acreditava, colocou a política acima de tudo.
E todas essas coisas foram deixando a sociedade enojada, foram deixando a sociedade com um asco de qualquer representação religiosa. E Kardec não fugia a esse princípio. Kardec, como um pensador, como um filósofo, como uma pessoa que realmente conhecia a filosofia a fundo, um cara que foi aos 20 e poucos anos de idade, 28 anos de idade, 20 e tantos, né? 28 anos de idade, 27, 28 anos de idade, o que fez a apresentação da reforma da gramática francesa. Então você veja que o cara não era qualquer um, né? Era um intelectual, um cara que tinha um conhecimento profundo sobre a língua francesa, sobre os costumes. Foi discípulo de Pestalozzi, aquele cara que analisava, né? Ele participou da escola de Pestalozzi. Pestalozzi, inclusive Maria de Montessori também foi da escola de Pestalozzi. E você veja que Pestalozzi ele colocava a educação como uma educação instrutiva, participativa, onde deveria ser explorado os dons, as percepções e tal. Então ele era fruto desse grande pensador que era o Pestalozzi. Foi seu tutor, né? Foi uma pessoa que monitorou o processo de estudo e de ensino dentro da escola de Pestalozzi. E depois, chegando na França, se desenvolveu, foi um cara muito intelectualizado, muito bem quisto, conhecido na França como intelectual na época dele. Hoje, relegado, esquecido até, ninguém conhece o nome Allan Kardec, conhece o nome correto, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois ele veio a adotar o pseudônimo de Allan Kardec por conta de uma encarnação passada dele, onde ele foi druida, né, um sacerdote druida, e a partir daquele momento ele adotou o nome Allan Kardec. Muito poucas pessoas conhecem isso, inclusive até os franceses. Eu vi de um colega que visitou a França, que começou a conversar sobre espiritismo, e uma amiga dele, francesa, ficou muito interessada no que era o espiritismo. Ele explicou, ele disse, mas olha, então esse Kardec, esse brasileiro Kardec, é uma pessoa fantástica, fenomenal. E ela riu para ele e disse assim, não, mas Kardec não é brasileiro, Kardec é francês. Ela disse, francês, sim, inclusive está enterrado aqui no cemitério em Paris, um cemitério muito visitado, inclusive é extremamente visitado pelos próprios franceses, mas os franceses conhecem muito pouco Kardec. Mas os franceses têm Kardec assim como se fosse um santo, então visita lá. Então na história da França do século XIX, Kardec aparece como um intelectual, um cara fantástico que trouxe assim um conhecimento muito grande para a França, revolucionou, teve escolas primárias e secundárias na França para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então era um cara maravilhoso, fantástico. Quando ele teve o primeiro contato com as mesas girantes e os fenômenos espirituais, a primeira reação de um cientista é negar, dizer assim, não, eu não, hoje em dia não mais, né? Os cientistas estão se conscientizando, percebendo que não adianta negar determinadas coisas, que não adianta você dizer que não é verdade, porque a verdade é tão relativa, essa prova cartesiana de 2 e 2 igual a 4, ela já está ultrapassada até pela própria física quântica. E o Kardec começou a ter contato com aquilo tudo e ficou impressionado. E a primeira reação dele foi dizer assim, depois de investigar muito, foi a famosa frase dele, diz que se uma mesa não tem cérebro para pensar, não tem corpo, não tem nada, por que ela está respondendo perguntas inteligentes? E começou a pesquisar ainda mais, porque dentro do escopo das pesquisas dele tinha crianças, né, transmitindo mensagens assim altamente intelectualizadas sobre a vida, os porquês da vida, por que estou aqui, o que vim fazer aqui. Isso foram várias perguntas. E aí ele compilou tudo aquilo, juntou numa obra só, chamada Livro dos Espíritos, que está aqui atrás de mim, por acaso, ou não por acaso, porque eu coloquei exatamente de propósito para que vocês vissem. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, no ano de 1857, e revolucionou, eu considero, uma terceira revelação,
porque o livro é o livro dos espíritos e não dos espíritas. Muitas pessoas ainda acreditam que o espiritismo é uma religião. O espiritismo, na realidade, é uma ciência, uma filosofia com experimentos científicos que leva a uma causa moral ou a uma consequência moral, tá certo? E essa consequência moral, aqui no Brasil, que é tupiniquim e gosta de religiões e de crenças, e eu não estou aqui fazendo uma crítica com isso, mas se transformou na palavra religião, e aí criou-se essa ideia de que o espiritismo tem tríplice aspecto: o filosófico, o científico e o religioso. E isso não é verdade. O espiritismo nunca foi religião, inclusive Kardec fazia questão de se descolar dessa ideia religiosa, porque ele mesmo não tinha nenhuma simpatia por religiões. E teve muito medo quando a religião aportou aqui no Brasil, porque, lógico, foi levada pelos os barões na época, né, os caras que tinham muita grana no Brasil. Você tem que imaginar aí que era um Brasil rural naquela época, um Brasil de 1857, e quando teve contato com o Livro dos Espíritos aí na década de 60 do século XIX, tá certo? Teve um impacto, e quem trouxe essa cultura foram primeiro os intelectuais, né? Aquele pessoal que gostava de novidades, que visitava Paris ano a ano para poder saber das novidades e viu as mesas girantes. Depois tomou contato com a ciência de Kardec, que era a ciência do espiritismo, uma filosofia nova que trazia a ideia de que os espíritos se comunicavam sim, que eles estavam falando e dizendo assim: a morte não existe. E nós podemos nos comunicar, e a lei é de evolução, e como existe a causa e efeito, quer dizer, tudo que a gente faz aqui a gente resgata, que não é uma lei nova, não foi o espiritismo que criou, né? Essa coisa da causa e efeito, essa lei universal da causa e efeito vem de sei lá, imemoriáveis épocas. Se a gente for olhar aí o budismo, o zoroastrismo, se nós formos olhar os povos judeus, os povos hebreus no caso, né, os povos gregos, né, o próprio Sócrates, Platão, eram reencarnacionistas, conheciam a lei da causa e efeito, que a gente faz aqui, a gente resgata aqui mesmo. Todos esses conceitos que Kardec observou através da comunicação dos espíritos, das perguntas e respostas, que são 1019 perguntas e respostas. No livro tem lá 1018, mas são 1019, porque a pergunta 1018 se repete. E aí são 1019 perguntas que ele peneirou aquelas perguntas, né? Ele deu uma peneirada muito grande. E ele fez questão de colocar o espiritismo como uma ciência, uma filosofia de vida com experimentos científicos, porque ele fazia comparações na época, o que hoje nós não fazemos mais, nós não pesquisamos mais, nós não colocamos à prova, através de experimentos científicos, a comunicação dos espíritos. Nós acreditamos em qualquer coisa que nos dizem. E aí nós vivemos, nós espíritas, e aí eu estou falando somente para os espíritas, embora vá fazer aqui algumas comparações com outras religiões, porque é inevitável, tá? Mas nós espíritas estamos assim engolindo as verdades espíritas como dogmas. Aí daí está o tema da nossa palestra. O que é o espiritismo, né? Ser espírita, essa é uma pessoa com crença sectarista, quer dizer, de uma seita religiosa. Nós temos uma fé, nós temos uma crença, nós adotamos dogmas. Hoje, eu posso te dizer aí na diferença, né? O que é fé? Acreditar em alguma coisa. A fé, ela pode ser considerada em 2 parâmetros aí, a gente precisa entender. Tem a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega, faca amolada, como dizem por aí. O que é uma fé cega? Fé cega é quando a gente acredita porque acredita piamente naquilo, e aquela vontade de acreditar e de que aquilo ali aconteça, vai realmente surgir alguma coisa de bom, de interessante daquilo tudo. Porque nós acreditamos fundamentalmente naquilo com fé.
tá? Não é só uma crença. Por aí nós vemos, por exemplo, muitas pessoas se dizendo católicos, e aí a gente pergunta, mas você acredita, quer dizer, você tem fé nisso, ou você apenas acredita porque tem uma crença? É uma crença sua por costume, porque você tem uma família que é católica, uma família que é evangélica, uma família que é... e você acredita nessa religião. Você é espírita porque tem uma crença ou porque você tem fé, né, no espiritismo? Fé raciocinada, porque divide-se em duas, raciocinada ou fé cega. Nós estamos vendo hoje em dia um fenômeno no espiritismo que Kardec jamais gostaria de ter visto, que é exatamente, são pessoas com fé cega em determinados conceitos espíritas, isso é um grande problema, com uma crença, porque veio de uma tradição já de família espírita. Então, por que é que você é espírita? Então está se respondendo da mesma forma como se respondia em relação ao catolicismo. Ah, não, eu sou espírita. Mas por que você é espírita? Porque você realmente tem uma fé raciocinada ou você tem uma fé cega pela crença da sua família? Quer dizer, sua família é espírita, você adotou o espiritismo e hoje você repete que é espírita, mas não sabe nem por que é espírita. Então são questionamentos filosóficos que são extremamente importantes. O Kardec disse o seguinte, que fé raciocinada é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. O que significa dizer que eu preciso colocar tudo que for apresentado a mim diante dos parâmetros da razão. Não é para ser chato, sabe, gente? Não é para ser científico ao extremo. Lendo o livro de Vanderlei Oliveira, Os Dragões, nós percebemos lá que uma das estratégias das trevas é tornar o espiritismo cético. Quer dizer, o espiritismo baseado em intelectualismos, em pessoas que pesquisam para desacreditar os outros e aí, consequentemente, desacreditar também o espiritismo e transformar o espiritismo numa coisa mecanicista, cheio, aí vem a última coisa da nossa palestra, que nós vamos discutir, cheia de dogmas. O que são dogmas? Dogmas são realidades ou verdades impostas filosoficamente interessantes que você diz assim, não, é só isso e não tem outra coisa. E o próprio Kardec nos alertou muito na sua obra fundamental de que nós precisávamos abrir os olhos e que a obra dele não estava terminada. Então que precisaria avançar muito no processo, na obra e em tudo mais, para que não se caísse nas armadilhas dos dogmas. Quer dizer, você pegar a obra fundamental de Kardec e dizer assim, não, a única coisa que existe é essa obra de Kardec, tudo que for fora disso aqui não presta. O Chico Xavier enfrentou isso. Quando o espiritismo chegou no Brasil, em 1861 a 62, mais ou menos por aí, aportou na Bahia, ali já teve que ter assim, um cuidado muito grande com a resistência católica. Então, o que é que eles fizeram? Eles, para poder mostrar que estavam respeitando e etc e tal, então eles não permitiam determinadas manifestações. Era um Brasil escravocrata naquela época. Estava se lutando para a abolição da escravidão, que só veio acontecer em 1888 para 89, com a assinatura da Lei Áurea por Princesa Isabel. Então você veja que toda a estrutura escravocrata do Brasil e religiosa era um país que tinha uma religião oficial, né? Não era um país laico, quer dizer, um país livre de religiões, é um país que tinha uma religião, e a religião era a católica. Quando chegou no Brasil, Kardec ficou muito satisfeito quando recebeu um jornalzinho dizendo: o primeiro centro espírita brasileiro fundado em Salvador, e o primeiro mensário, né? Quer dizer, era um jornalzinho, um jornaleco mensal que falava sobre o espiritismo, as comunicações espirituais, reproduzia determinados artigos da Revista Espírita e etc, né, que é uma revista que quase nenhum espírita estuda, se aperfeiçoa nela. E Kardec, quando olhou aquilo lá,
ele viu, e os baianos na época, os brasileiros, logo depois chegou no Rio de Janeiro, começaram a dizer que o espiritismo tinha tríplice aspecto, um aspecto científico, filosófico e religioso. E ele disse, meu Deus, a única coisa que eu não queria era que se transformasse numa religião. Uma religião com dogmas, uma religião com paramentos, uma religião com alguém no poder central dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Isso nós não gostaríamos que acontecesse no Brasil. Ele recebeu essa resistência, sabe, gente, da religião, inclusive na França, com várias discussões, com diversos padres na época, diversos sacerdotes da Igreja Católica, com diversos sacerdotes também, pastores evangélicos, com rabinos, inclusive na Sociedade Parisiense de Espiritismo, as reuniões se davam com as diversas religiões. Tá? Muito interessante, lá no meio tinha judeu, evangélico, católico, na Paris do século XIX, pós o lançamento do Livro dos Espíritos de Kardec, o que você via era uma multiculturalidade e um holismo muito grande dentro das reuniões espíritas. Tanto é que vários cientistas, inclusive materialistas, pessoas, os ateus frequentavam muito, porque iam lá para debater. Veja que coisa, que cenário maravilhoso, né? Um cenário de debate, um cenário de discussão, um cenário onde se levantavam dúvidas, onde não existia esse negócio, não, você é Allan Kardec, então eu vou aceitar o que você está dizendo. Nada disso, tá? Era discutido, era debatido, né? Vários cientistas da época, como o próprio Charles Richer, como o Leon Denis e tal, fizeram parte desse caldo cultural, essa estrutura. Vários padres, né, vários pastores, vários rabinos participavam da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Sociedade Parisiense do Espiritismo. E era uma coisa maravilhosa, porque ali se elaborava exatamente o que o Espiritismo deveria ter continuado a fazer até hoje. Mas não, nós temos hoje o quê? Casas espíritas, onde você tem assim uma figura central que se parece muito com um sacerdote, que toma conta daquilo ali, né? Diz que não é. Não, eu não sou desse jeito, eu não sou dominador, eu não estou tomando conta de ninguém aqui, mas está. Né? Não larga o osso, a gente vê muito isso, e de certa forma não está errado, gente, porque não tem ninguém que pegue a batuta. Às vezes vem a missão para um só e ele precisa assumir aquela missão até o final, e até o final com aquela missão, porque é uma missão dele. E quando alguém pega e que vai ser presidente da casa espírita, termina detonando o processo que ele iniciou. Mas aí vai a diferença daquele que solta, que deixa, que é democrático, que vai colocar todos os conceitos de Kardec para ser debatido. Não, aí criaram um estudo que eu acho fantástico, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá certo? O estudo sistematizado é fantástico, é fabuloso, mas dogmatiza. Né? Por quê? Porque tá ali, como se fosse um manualzinho que você vai lendo. Eles extraíram as partes mais interessantes para eles. Se parece muito com o cristianismo do início dos tempos, onde você tem aí um cristianismo baseado nos interesses políticos daqueles que tinham interesse em modificar a verdade. E o próprio cristianismo foi deturpado, foi colocado de uma forma minimalista, inclusive explorando questões políticas para poder se destacar no mundo e dominar, exercer o poder do medo e da dominação. Foi assim que o espiritismo, que o catolicismo cresceu. E depois, com a reforma protestante, já no século XV para o século XVI, século XVI para o século XVII, desculpa, se não me falha a memória, você tem aí Martinho Lutero, você tem toda uma estrutura, uma mudança através da Alemanha para exatamente romper com a idade das trevas, que é a Idade Média, tá certo? Mas também trazendo conceitos assim extremamente conservadores e que foi se perdendo. Lutero trouxe um conhecimento,
tá certo? Veio com um conhecimento totalmente renovado. Calvino também, né? Com um conhecimento totalmente renovado e tal, para mudar a Igreja Católica, para praticar o cristianismo da forma certa, mas foi deturpado também. Hoje nós vamos proliferar aí nos evangélicos, nos neopentecostais e tal, pessoas que dominam massas para poder controlá-las através do medo, através da imposição, através de uma figura demoníaca que a tudo tem culpa. Essa semana mesmo eu recebi um zap de uma pessoa amiga, que eu não vou dizer aqui quem foi, mas disse assim: eu tenho um amigo para você tratar terapeuticamente. Eu disse: quem é? Ele disse: Satanás. Aí eu ri muito, né? Porque ele disse: rapaz, é porque estão botando a culpa em Satanás de tudo, né? Satanás agora virou culpado de tudo. Quer dizer, tu faz as tuas porcarias e coloca a culpa num ser do mal, que tem realmente, foi criado para o mal, que surgiu na terra para poder praticar o mal, e aí tudo que tu faz de besteira, ou tu coloca a culpa no pecado original, todas as coisas e sofrimentos foi o pecado original, porque Adão e Eva, porque não sei o que, e aí vai naquelas duas criaturas que foram símbolo dessa raça adâmica, mas que as pessoas querem ter como o princípio de tudo. Criaturas que surgiram há 10 mil anos atrás apenas, quando a gente sabe antropologicamente que o mundo tem muito mais tempo e o ser humano está na Terra há muito mais anos, e as pessoas continuam acreditando nisso, inclusive cientistas. É o que a gente chama de fé cega, né? Um cientista que conhece a lei da evolução, que sabe que o ser humano não surgiu só há 10 mil anos atrás, mas mesmo assim repete, acredita numa Bíblia que diz que você surgiu há 10 mil anos atrás. Então veja só que coisa contraditória e sem sentido. Muitas vezes um cientista ele tem fé cega, ele tem sectarismo, ele segue uma seita, ele não segue um conhecimento autônomo. Ele não tem fé autônoma, ele tem fé heterônoma, quer dizer, ele acredita no que o pastor, no que o padre diz, ele acredita no que o dirigente espírita diz, né? E aí vai acreditando naquilo e padronizando o pensamento. E aí vai se transformando em dogma. Lógico, o espiritismo hoje, ele é eivado, ele é contaminado pelos dogmas. Então, tudo que fugir ao processo do que Kardec disse no fundamento, porque as obras de Kardec são obras fundamentais, mas tem as obras básicas, que são as obras de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de diversos outros autores, Ivone Pereira do Amaral, todos esses autores fantásticos e fabulosos, que foi a segunda fase do espiritismo e da concretização espiritual no Brasil, né? Foram fases de 70 anos, os primeiros 70 anos foi para o fundamento, os próximos 70 anos foram para a concretização do espiritismo no mundo, tá certo? Partindo do Brasil. E agora nós estamos vivendo uma terceira fase, que é mais 70 anos de pessoas inovadoras que estão trazendo conceitos novos, de comunicação dos extraterrestres, que Kardec já citava anteriormente lá na obra dele, quando falava da pluralidade dos mundos habitados. Que Chico Xavier, nos livros dele, a partir do momento que ele começou a psicografar, o segundo livro dele, primeiro foi Parnaso de Além Túmulo, e o segundo livro foi Cartas de uma Morte, escrita por Maria João de Deus, a mãezinha de Chico, que desencarnou e que veio dizer que existia vida em outros planetas. Então, poxa, qual é a novidade nisso? Qual é o problema de receber, por exemplo, uma entidade de um outro mundo? Afinal de contas, o mundo do lado de lá em outras dimensões é um outro mundo. Mas o espírita tradicional não quer saber disso. Uma outra questão, que aí virou dogma também, é a forma como se deve fazer uma reunião mediúnica, como trabalhar os estudos mediúnicos, que tem que ser, não, tu tem que estudar durante 10 anos mediunidade, para poder depois tu entrar numa sala mediúnica. Aí tu desencarna e não assume o teu papel de médium, a tua missão como médium no mundo.
Por quê? Passou o tempo, cara. Tu tem que trabalhar já. Tem gente que tá aí com os chakras totalmente encharcados, né? Envolvidos com muitos pensamentos. Eu, inclusive, nessas próximas aulas de mediunidade, eu vou fazer um teste com as pessoas aqui. Eu vou mostrar para elas o que é um médium que não trabalha e que está adotando a atitude de... não, eu não quero estudar, eu não vou estudar, eu não quero saber disso, eu não quero colocar minha mediunidade na prática. Foi um compromisso que você assumiu. E se você assumir o compromisso com a espiritualidade, as consequências de não assumir isso são graves. Wagner, vai morrer? Não, não vai morrer, mas vai passar um bocado de perrengue. Wagner, e em outras religiões, gente, a mediunidade ela é praticada de diversas formas, não só dentro das casas espíritas, dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, não só nas casas universalistas. Não! A mediunidade ela é exercida quando, por exemplo, eu sou um profissional de uma área e faço aquilo muito bem, faço com coração e com amor. Ali eu estou sendo também canal dos espíritos que estão me influenciando, estão se utilizando da minha mediunidade para praticar coisas maravilhosas para a sociedade e para o mundo. Não é para que todo mundo entre numa casa espírita. Agora, com certeza, dentro da revelação do que o Espiritismo nos trouxe, ser médium alivia muito, adianta muito o processo de evolução espiritual, uma evolução própria, né? Eu melhoro muito os meus padrões espirituais quando eu desenvolvo a minha mediunidade, né? A depressão vai-se embora. Tem vários aí que estão assistindo aqui. Eu queria até dar um alô aí para Jefferson, para Sandra, para Uedia, para Firmo, para Dona Célia, todas as pessoas que estão aqui assistindo a live conosco. Mas tem várias pessoas que viram sua vida ser mudadas com isso. Quer dizer, significa dizer que a partir do momento que começaram a trabalhar a sua mediunidade, saíram disso. Mas isso não pode ser um dogma. Eu não posso chegar para você e frontalmente dizer, se você não praticar a mediunidade, você morre. Não é assim. Não funciona dessa forma. Virou um dogma também, e uma coisa repetida pelos espíritas, de que toda pessoa que se suicida vai para o Vale das Sombras e vai passar o que André Luiz passou no livro Nosso Lar. E isso é uma outra inverdade. Porque cada pessoa é uma pessoa. Lógico que o suicídio é uma prática de descumprimento das leis da natureza, das leis do universo. Se você receber uma vida, é para ser vivida, tá certo? Mas existem várias intercorrências nessa vida. Uma outra característica, um outro dogma adotado pelos espíritas e etc e tal, é que tudo vem de um karma, né? Porque o karma, inclusive esse karma não é nem do espiritismo, uma coisa que veio das religiões hindus, né? Que veio do hinduísmo, né? Do brahmanismo, essa coisa toda e tal. E essa coisa do karma foi confundido demais. Como se tudo que a gente tivesse vivendo... não, se eu não beber demais, se eu não der um tiro na cabeça, não tomar bolinha, não me enforcar e tal, eu não me suicidei, quer dizer, eu vou morrer quando tiver de morrer. Não, às vezes não. Às vezes você programa a tua vida para ter 80 anos de estadia aqui na Terra e pela própria intercorrência de ter nascido num corpo de carne e num mundo tridimensional, que é a Terra, tá certo? Você está sujeito a problemas, né? Você pode morrer de uma hora para outra, mesmo você tendo uma programação espiritual de 80 anos. O nosso corpo é extremamente frágil, faz parte de um mundo tridimensional ter a intercorrência. Se tudo correr tranquilamente, você não beber, você não se enfocar e você não passar por um processo onde você vai se encontrar numa situação em que você vai desencarnar, por exemplo, um desastre natural, ou você acha que o desastre natural acontece apenas para você morrer ali? Não, gente, você morre porque tem que morrer, porque você é feito de carne e osso. Um outro dia eu vi uma pessoa que eu gosto muito da abordagem dele, Saulo Calderon, e ele disse o seguinte: gente, veja, ele estava inclusive fazendo a live dele na beira do mar, ele disse, gente, veja só, tá aqui o mar tem o quê? Peixes, né? Entre os peixes está o quê? O tubarão. Então, se eu entro no mar, primeiro é para eu me molhar. Segundo, eu estou me arriscando.
Viver é arriscado. Sim, nunca mais eu entro no mar, Wagner, porque eu tenho medo de tubarão. Não, cara, viver é arriscado. Sair de casa, pegar o teu carro, ir ali na rua, comprar uma coisa e tal, você está submetendo as próprias leis do planeta. Porque além das leis kármicas que você passa, as coisas que você precisa resgatar, expiações, as provas que você está passando por aqui, também existe a consequência de viver em um planeta tridimensional, onde você é feito de carne e osso e é extremamente frágil. Então, assim, as pessoas colocam coisas na cabeça. Ah, não, fulano de tal morreu porque tinha de morrer. Talvez não. Talvez ele não tivesse de morrer naquele momento. Mas morreu por estar num corpo de carne. E como o nosso corpo de carne é muito frágil e pode se deteriorar ou pode sofrer algum acidente e fazer com que aquele acidente, sei lá, lhe desencarne, faça você partir para o plano espiritual, você terá uma outra oportunidade. Tá certo? Os espíritos têm a nossa vida no corpo de carne. Gente, a vida de um espírito, a encarnação, na vida de um espírito, a encarnação de uma existência só é 1/1000 de segundo. Entendeu? Significa dizer que importa muito para o processo evolutivo, mas não é tão significativo assim. Por exemplo, muitas vezes os espíritos colocam, os espíritos superiores, os geneticistas espirituais, colocam determinados seres para reencarnar aqui, e aí na hora de reencarnar, aconteceu algum problema e tal, e eles imediatamente abortam, né, o feto. Wagner, os espíritos fazem isso? Lógico que fazem, porque eles sabiam que aquele espírito não podia ter aquilo ali, senão não iria cumprir com determinadas características. Houve uma disfunção genética ali, que ao encontrar lá o esperma com o óvulo, vai haver depois, porque eles têm essa presciência, vai haver depois um problema genético com a pessoa, que pode fazê-la desencarnar antes dela cumprir determinadas missões, determinadas coisas aqui na Terra. O que é que eles fazem? Antes que aquilo ali se desenvolva, ele vai lá e retira o feto. Por quê? Porque eles sabem, poxa, vamos fazer de novo. Qual é o problema? Nenhum. Muitas vezes a gente tem assim os pensamentos que aí faz parte desse dogma, né? Ah, não, olha, veja só, deixa fulano de tal passar porque ele está pagando pelo que ele praticou aqui. Gente, isso é uma das maiores crueldades que eu já ouvi da boca de espíritas mesmo, tá? É você dizer assim, não, deixa fulano de tal se danar para lá, né, se lascar para lá, porque ele tá pagando pelo que ele fez. Cara, pô, eu tô aqui para ajudar as pessoas. Quem quiser ajuda, eu vou ajudar. Eu só não vou mexer no livre-arbítrio de ninguém, eu não vou forçar ninguém e ajudar ninguém sem querer, sem a pessoa querer. Mas tanto quanto queira, eu estou aqui disposto a ajudar. Então, esse pensamento de que deixa para lá porque ele está pagando o karma dele, ele está pagando a bronca dele aí, então deixa ele sofrer. Você vê uma pessoa passando fome e tal, não, deixa ele aí passando fome porque ele está pagando o que ele praticou em outra vida. Isso é de uma ignorância cavalar, entendeu? Uma repetição de processos. Quer dizer, tu foi lá, leu no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, um capítulo onde se fala sobre os resgates e etc e tal, e tu levou aquilo ali ao pé da letra. Sabe o que é isso? Fé cega. Se chama seguir sectarismo ou seitas, ser uma pessoa sectarista que adota seitas para poder praticar. Você não é uma pessoa livre pensadora. Poxa vida, bota o bom senso para funcionar, gente. Entendeu? Custa nada colocar o bom senso para funcionar. É muito interessante, né? Até a gente vai vendo aí, ó, o termômetro das pessoas entrando e saindo. Todas as vezes que desagrada alguém, porque a gente fala em sectarismo, em fé cega, etc., as pessoas começam a sair. Lógico, porque todo mundo quer uma mensagem de amor, bonitinha, engraçadinha, fofinha, tchu. E Wagner não tem isso para dar mesmo, não. Eu não tenho mesmo, porque tem que ter, sei lá, franqueza nas coisas que a gente fala aqui, gente. Porque espiritismo não é isso. Ser espírita é ter fé cega? É ter uma crença sectarista? É ter dogma? Não. Eu tenho que ter fé consciencial, fé autônoma, quer dizer, eu ser dono dos meus próprios conhecimentos,
procurar catar conhecimentos bacanas para mim e descobrir. Eu não quero fantasias, coisas para me agradar. Não, eu tô te agradando, Wagner, aqui. Não me agrada não. Não me agrade não, você precisa ser autônomo, você precisa saber o que você quer na sua vida e precisa ir atrás daquilo que você quer. Kardec ensinou isso na época dele. As pessoas não aprenderam, da mesma forma como Cristo trouxe as verdades dele, e aí ninguém quis seguir Cristo. Todo mundo quis seguir uma igreja católica cheia de dogmas, cheia de processos aí altamente complexos. Por exemplo, vamos analisar aí o celibato dos padres. Tem coisa mais ridícula do que isso. E todos sabem que até os anos 1300, mais ou menos, os padres casavam. Vai me casar? Casavam. Os papas eram casados. Mas aí eles descobriram na Idade Média que isso dilapidava o patrimônio da igreja. Por quê? Porque o padre tinha o que? Naquela época não tinha pílula, né, gente? Então o padre, o papa e os clérigos da época tinham 10, 15, 20 filhos. E aí dividia o patrimônio da igreja com aquelas crianças que eram herdeiras do padre, do bispo, do frei, sei lá o que era. Então ia dividir. Foi o que eles fizeram, criaram o celibato. Exatamente politicamente para controlar. É uma questão financeira, não é uma questão... E aí ninguém se questiona sobre isso. Ninguém procura saber disso de uma forma mais profunda. Todo mundo engole a verdade que foi colocada. Hoje em dia nós vemos por aí o espiritismo se transformando numa coisa assim dogmática, assim, não, o espírita, e hipócrita, né? Porque o espírita tem que sorrir o tempo todo, o espírita tem que estar assim altamente feliz o tempo todo. Não, cara, eu sou feito de carne e osso, tem hora que eu tô pelas costas mesmo, eu tô danado da vida, não tô afim de conversar, não tô afim de... E tem mais, tá? Essa coisa, não, vamos abraçar todo mundo agora na pandemia mesmo, nem é aconselhável né? Mas é assim, um tal de meu irmãozinho para lá, meu irmãozinho para cá, trazendo assim essa coisa bem evangélica dos evangélicos, né? Para poder se adaptar a essa realidade evangélica que foi trazida com toda essa cultura religiosa, dogmática. Não precisamos ser diferentes de ninguém, vamos ser iguais a todo mundo. Gente, nós temos uma característica sim diferente. Nós acreditamos em que espíritos se comunicam, nós acreditamos numa reencarnação. Nós não podemos ter preconceito. Você sabe o que é um espírita dogmático? Eu vou lhe dizer agora. O que é um espírita dogmático e de fé cega? Eu vi agora, nessa época de pandemia e etc., os espíritas sendo xenófobos, tá certo? Criticando os chineses, dizendo, não, esses caras trouxeram não sei o que, blá, blá. Eu tive muita vontade de dizer assim, primeiro, isso aí pode até ter sido fabricado pelos chineses aí, esse vírus ter sido criado em laboratório, desenvolvido em laboratório para destruir uma sociedade, aí vem toda a teoria da conspiração, mas, a culpa não é do chinesinho, do povo, tá? E as pessoas estavam tendo preconceito quando viam um chinês na rua, cruzava a rua, preconceito, porque achava, não, vou pegar, eu tô com raiva dos chineses porque eles comem barata, porque comem escorpião, porque comem não sei o que. Cara, o que o outro come não é da tua conta. Não, mas desequilibra o não sei o que, bababá. Peraí, vamos zerar tudo isso. Tu sabia que tu acredita num conceito que é um conceito que não permite que tu tenha preconceito com ninguém? Qual é o conceito? Eu digo da reencarnação. Tu deve ter sido chinês em alguma época da tua vida, para tu ter esse ódio todinho, tu deve ter passado fome como chinês. Então, bicho, vamos parar com essa coisa, rapaz. Se tu acredita em reencarnação, por que tu tem preconceito? Por que tu tem preconceito contra gay, contra homossexual, contra, sei lá, certas ideias? Não tenha preconceito. Você já foi aquilo. Você tem preconceito contra negro. Você já foi negro. Você já passou. Tem preconceito. Não, você não. Eu sou misógino. Não. Mulher no canto dela. Cara, tu já foi mulher. Entendesse? Mulher machista. Por favor, tá certo. Né? Mulher feminista, exagerada. Tudo que é exagero foge do padrão. E não é bacana, não é legal. E termina criando um processo. Mas sabe o que é isso? Dogmatismo.
Quando tu conhece o que tu pratica filosoficamente e que tu aceita aquilo ali, quem é que aqui, né? Vocês podem até responder se vocês quiserem aqui no chat. Quem é que aqui acredita realmente nos espíritos, que os espíritos se comunicam? Quem é que realmente acredita na reencarnação? Quem é que realmente sabe que viveu várias vidas, como mulher, como homem, que muitas vezes teve tendências homossexuais, que foi negro, que foi branco, que foi chinês, que foi índio? Quem é que acredita nisso piamente? Ou quem apenas diz assim, não, eu sou espírita porque eu acho muito bonitinho ser espírita. Isso se chama fé cega. Isso se chama repetir palavras. Você é um papagaio, você não é um espírita. Você está repetindo palavras. Quem é que diz assim, não, eu só sou de Kardec? Sabe o que é isso? Dogmatismo. Isso se chama fundamentalismo. Eu estou sendo sectário. Eu estou seguindo uma seita que só muda o nome. Não é uma, seita Wagner. Para mim, era aquelas seitas fundamentalistas lá do Oriente Médio. Não, tem muito espírita fundamentalista. Tem muito espírita que, poxa vida, é sangue no olho, a gente pode dizer nada. Agora mesmo, né, essa semana, na quarta-feira, antes de ontem, eu fiz uma live com um sacerdote de Umbanda, o sacerdote Márcio Caim, que por acaso é meu professor. Porque, Wagner, você foi estudar Umbanda? Fui sim, porque eu não sou sectarista. Eu vou atrás de conhecimento para poder falar de alguma coisa. Não é criticar não, porque eu não tenho nenhum interesse em criticar nada, absolutamente nada. Eu estou criticando o sectarismo, tá certo? Ser sectário é uma besteira, ser fundamentalista, achar que as coisas não mudam, não, tem que ser do jeito que Kardec disse lá. E Kardec disse coisas para abrirmos a consciência. Ele não disse tudo, ele teve pouco tempo de vida, tá certo? Só para você ter uma ideia, Kardec fundamentou, estruturou a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. De 1857 a 1869 são apenas 14 anos, tá? 57, 3 mais 9 anos, são 12 anos, desculpa. São 12 anos de doutrina espírita apenas com Kardec encarnado aqui, no nosso planeta Terra. O que significa dizer que ele não fez tudo, gente. Chico Xavier passou pelo menos 60, 70, quase 70 anos da vida dele de mediunidade, transmitindo os comentários do mundo espiritual. E Chico Xavier não trouxe tudo, porque o padrão mediúnico de Chico Xavier era um, né? O padrão de Robson Pinheiro, de Vanderlei Oliveira, de outros, de Ercílio Maese e tal, e todos esses caras aí, tá certo? É completamente diferente, cada um tem uma visão diferente do plano espiritual, cada um traz uma verdade diferente, não é melhor do que a sua, nem pior do que a sua, mas é uma realidade que nós precisamos acoplar. O que não for bacana, a gente tira do lado. O que for bacana, por que não adotar? Por que não considerar uma coisa válida? Por exemplo, a gente, quando se fala das estratégias das trevas, as pessoas ficam muito chocadas com isso. Não, isso não existe. Nós ontem tivemos aqui uma reunião em nosso século, no Centro de Expansão Consciencial, uma reunião mediúnica muito interessante, onde nós tivemos assim criaturas trevosas, criaturas difíceis, trabalhos de Goécia, trabalhos feitos com terra de cemitério. Wagner, existe isso? Lógico que existe. Vai tratar o espíritozinho desse aí, meu amorzinho, não funciona. Não funciona, tá? Os espíritos que saíram daqui e desencarnaram são as almas dos homens que viveram aqui, portanto tem os mesmos costumes, os mesmos vícios, né? A mesma renitência, a mesma criminalidade e pensamento criminoso. Então nós precisamos entender o mundo espiritual igual ao nosso, gente. Só que eles lá têm mais consciência e mais liberdade de ação. O que significa dizer que é assim, são espíritos que têm o mesmo tipo no nível de consciência que o nosso, que atuam em dimensões, graças a Deus, que eles atuam em dimensões, porque aí basta que eu tenha um pensamento bom, vibre em coisas positivas e tenha um comportamento diferenciado, que eu me afasto de faixas vibratórias mais densas.
Mas não todo mundo é influenciado, não todo mundo e não sei o que e tal. E aí vira uma cantalena, sabe? Uma conversa fiada, sabe? De gente que não conhece e não quer estudar. E o pior é isso, não é não querer, é também, ou não é não ter, sei lá, a percepção do estudo, mas também não quer estudar. Não é do jeito que ele disse lá, eu só quero me deter a isso. Né? Eu só vou estudar o estudo sistematizado da doutrina espírita dentro da minha casa espírita, que não atua com reuniões mediúnicas, que não atua com desobsessão complexa, que não atua com nada disso. Bom, gente, é uma escolha de cada um, né? Cada um faz a escolha que quer. O que eu vim trazer aqui para vocês é que a gente precisa ter fé raciocinada, que foi o que Kardec nos recomendou. E fé raciocinada significa estudo e pesquisa o tempo todo. É não parar de estudar nem pesquisar. Nós não podemos ter uma crença apenas. Nós precisamos acreditar em algo que seja baseado numa fé raciocinada. Nós não podemos ter dogmas, porque o próprio Kardec disse que nós não podemos ser dogmáticos e não podemos nos dobrar a determinadas forças negativas que estão empurrando o movimento espírita nesse exato momento, e já vem há muito tempo, para também uma descrença total. É o espiritismo sem espíritos. Eu vejo por aí alguns pesquisadores e tal, e denunciadores de médiuns fazendo um desserviço, né? Gente, nós não somos sei lá, o martelo da justiça de ninguém. E eu vejo assim um comportamento assim, tipo de perseguição. É assim, é aquela coisa que a gente traz da Inquisição, né? Então nós fomos inquisidores. Aí quando chegamos aqui, recebemos os comunicados e a filosofia espírita, queremos ser fundamentalistas dentro do padrão de Kardec. Quem fugir qualquer coisinha ali do meio, nós denunciamos. Nós queremos queimar na fogueira. Na fogueira do quê? Não é mais na fogueira com fogo e madeira, mas na fogueira do descrédito, na fogueira da dizer que você mentiu, injúria, tá certo? Na fogueira sei lá, do retirado do teu respeito com a sociedade, com todas as pessoas. Então, gente, a gente precisa parar com isso. As pessoas estão estudando. Eu não estou dizendo que apoio uma pessoa que é místico, que está enrolando os outros. Não apoio. Mas o mal por si se destrói. Eu não tenho que fazer nada, tá certo? Eu tenho que olhar a situação e, lógico, tudo vai se equilibrar, vai chegar um ponto que vai se equilibrar. E a própria justiça se perceber, como percebeu no caso de João de Deus, percebeu que ele estava fazendo um monte de besteira, um monte de baboseira, embora João de Deus nunca tenha sido espírita e nunca se denominou como espírita. Ele era um médium que trabalhava de forma independente. Inclusive, os mentores dele eram mentores católicos. Inclusive, a casa lá é uma casa católica, tá certo? Só que trabalha com curas espirituais. Mas as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Mas vamos lá, o João de Deus fez uma bobagem como médium e tal, como medianeiro, como curador e tal, e está sendo processado. É assim, a gente deixa para a justiça os problemas de justiça. Não, eu vou denunciar, porque às vezes é despeito, tu não faz, aí tu quer, sabe, detonar a vida do outro. Eu vi várias injustiças sendo cometidas esses últimos anos aí, exatamente por dogmatismo, né? Não, eu sou, não sei o que. Aí você detona o outro, né? Você desacredita o outro, desestabiliza o outro. Você pode ter sua opinião, tenha sua opinião, mas não estrague a vida de ninguém. Isso aí também é um karma bem pesado pra gente, né? Nós somos, rapaz, somos alcaguetes, né? Nós somos, sei lá, denunciadores já pela própria natureza. Então, que deixemos esse processo todo, gente. Vamos ter uma fé raciocinada, vamos pesquisar tudo que está por aí. Por exemplo, a própria técnica da apometria. Não, a apometria não é espiritismo. É verdade, a apometria não é espiritismo. A apometria é uma técnica de desobsessão complexa, é uma técnica terapêutica, é um ferramental que ajuda muito dentro das casas espíritas quando elas a adotam.
mas que ajuda também nas casas universalistas, nos terreiros de Umbanda, em qualquer canto onde ela for utilizada, num escritório, numa clínica, em qualquer canto que ela seja utilizada, é uma técnica fantástica. Não é espiritismo mesmo não, tá certo? Mas é uma técnica fenomenal, que se Kardec tivesse estudado e entendido sobre ela, teria adotado também, tá certo? Por quê? Porque é uma técnica fenomenal que ajuda muitas pessoas, que tira as pessoas da situação difícil que se encontram, o que significa dizer que eu vou utilizar sim, porque eu não vou utilizar. Ah, não, porque fulano fez biquinho e disse que não era espiritismo e tu é espírita, aí tem que seguir tudo que Kardec disse lá em 1800. Gente, veja só, eu vou fazer uma comparação aqui com uma criança, tá certo? Veja só, Kardec não disse tudo e nós precisamos adquirir maturidade. Então, naquela época, existiam crianças espirituais aprendendo sobre a espiritualidade, que éramos nós naquela época, tá certo? Então, nós aprendemos e fomos evoluindo nesse processo. E como uma criança, tá certo? O que é que a gente faz com a criança? A gente já vai ensinando ele matemática profunda e tudo de forma direta? Não, a gente vai passo a passo, ensinando os primeiros números e tal, primeiro ensinando a falar, depois a andar, a criança cai, a criança não quer obedecer, a gente impõe. Então até a lei do livre-arbítrio, que é uma das leis que o Espiritismo adota como dos seus fundamentos, tá certo? Ela muitas vezes precisa ser repensada em determinados casos, porque determinados casos não tem livre-arbítrio ali, as pessoas estão sendo foi imposta a encarnação, foi imposta a forma dela vir para cá e imposta a forma dela se comportar e se conduzir, porque são crianças espirituais. O que é que acontece na infância? Você educa o seu filho, depois ele chega na adolescência, está rebelde, você precisa pegar do pé dele, até quando ele adquire a maioridade. Na hora que ele adquire a maioridade, aí ele está por conta própria, tá certo? Mas o mundo é desse jeito, se repete também num plano espiritual. E nós estamos passando por um amadurecimento espiritual, que é necessário demais esse amadurecimento para nós conhecermos o espiritismo de forma profunda e não de forma superficial. Quem sou eu para criticar as obras de Robson Pinheiro? Obras fantásticas, maravilhosas. Quem sou eu para criticar as obras de Vanderlei Oliveira? Outro médium fabuloso, fenomenal. De Agnaldo Paviani, outro médium fantástico, que trabalha com a desobsessão complexa, psicografa livros maravilhosos, fantásticos, mas que aí a Federação Espírita critica e tal, e os tradicionalistas de plantão, né, sendo dirigidos por essa horda maligna, porque são. Ninguém tira isso da cabeça não, gente. Olha, existe sim todo um projeto das sombras para desorganizar o espiritismo, para colocar um espírita contra o outro, para fazer com que nós percamos o fundamento da doutrina espírita, que é o estudo, o conhecimento, mas sobretudo a tolerância, a misericórdia, mas baseado numa justiça divina muito grande. Não perder do espiritismo o pilar científico, mas não ter só cientificismo no processo. Ter um espiritismo com espíritos e não sem espíritos. A gente vê casa por aí de casas espíritas que não tem reunião mediúnica. Ora, o espiritismo foi feito para isso, para a gente ter contato com os espíritos, para ajudar, ter caridade para com o mundo espiritual. E aí hoje nós vemos espíritas sem fazer reuniões mediúnicas. Como assim, gente? Como assim? Tá errado, não tá? Então, vamos lá, vamos trabalhar tudo isso, vamos ver os princípios filosóficos da própria natureza da nossa moral. Né? Nós precisamos não botar culpa em obsessores o tempo todo, mas sim entender que o primeiro obsessor que eu tenho sou eu mesmo. Eu é que abro o campo para obsessões complexas ou obsessões simples na minha vida. Sou eu que abro a porta de dentro para fora e não os espíritos que invadem a minha vida de fora para dentro. Sou eu que pratico determinadas coisas que deixo com que os espíritos entrem na minha vida e influenciem na minha vida diretamente. Então percebam, gente, todas essas coisas fazem parte de uma fé raciocinada que a gente deve ter, de uma crença baseada na razão, e não uma crença porque disseram que a gente acreditasse, e não uma crença baseada em fundamentalismo.
em sectarismo. Nós não temos uma seita aqui definitivamente. Nós temos uma base doutrinária para ser estudada, para ser aprofundada. E é assim que funciona. Mas uma live como essa, lógico, não agrada a gregos e a troianos. E nós temos assim, veja só, né? Vamos falar sobre, sei lá, não, vamos falar sobre o evangelho, perdoado, não sei o que. Estava lotada essa sala. Né? Mas não, vamos falar sobre coisas incômodas, lógico, vai lá para baixo, as pessoas perdem interesse e por aí vai. Mas é isso mesmo, né? É a nossa função aqui esclarecer da melhor forma possível. Nós não temos preocupação com quantidade, mas sim com qualidade, as pessoas que ficam, as pessoas que assistem, então é porque tem muito interesse em todos os conceitos que estão sendo explicados aqui. Tá certo, gente? Então, tá dado aí o recado, ninguém fez pergunta nenhuma, ninguém colocou nada, algumas pessoas colocaram boa noite, mas ninguém deu o ar da graça, perguntou absolutamente nada, significa dizer que estão entendendo tudo que está sendo dito aqui. Tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, até a próxima live, que será no domingo, no Café Espiritual. Nós vamos falar sobre um outro assunto palpitante, mas só quando chegar lá, tá certo? Estamos ainda em campanha de arrecadação de alimentos e de arrecadação de agasalhos. Então, quem puder ajudar, quem puder nos auxiliar nesse trabalho fantástico, que é o trabalho do bem, então nos auxilie, né? Entre em contato comigo, você pode depositar, você pode comprar no supermercado, você pode trazer aqui, você pode fazer várias coisas. Então, entrando em contato comigo através do WhatsApp, você vai me dizer qual é a melhor forma que você acha de contribuir com a nossa obra beneficente, não benevolente, não beneficente, né? A obra do bem, a obra de amor que nós estamos construindo aqui, que é uma obra bem bacana, sem nenhuma hipocrisia, tá certo? Nós somos apenas uma ponte disso tudo, né? Queremos que as pessoas sejam independentes e autônomas para cuidar das suas próprias vidas, sem nenhum guru, sem nenhum santo, sem nenhum anjo, não tem nada de anjo, nem santo, nem nada disso aqui. Nós estamos aqui exatamente de cara limpa, falando com vocês de forma muito franca e direta, tá? Um beijo forte no coração, paz e luz. O nosso número do WhatsApp é 81998146555. 998146555, DDD 81, que é aqui de Pernambuco, tá? Um beijo no coração, paz, luz.